Olá, cabeças pensantes, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma mulher maravilhosa, virou consultora há pouco tempo. Ela se chama Karina Souza, mas antes de tudo, roda a vinheta. Estou aqui, eu e Dr. Luiz, com o maior carinho, porque esse programa é muito polêmico. Sabia, doutor, que é polêmico esse programa? Porque as pessoas me procuram só para falar disso. A primeira coisa que todo empresário vem falar comigo quando quer saber da consultoria, a primeira pergunta é: Luana, você tem consultor de faturamento? Luana, como que é o faturamento? Luana. E aí eu falei, esse programa tem que acontecer, tem que ser com o doutor, porque o doutor tem uma experiência muito vasta. Faturamento é o terror dos médicos. E aí eu falei, não, eu tenho que trazer esses dois, porque eu quero mostrar essa visão mesmo dos dois. Mas antes de tudo, Karina, se apresente, fale um pouquinho da sua jornada, e aí a gente vai entrar nesse assunto tão querido por todos os empresários. Conte-nos. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Karina, eu tenho 33 anos, eu trabalho na área da saúde há cerca de 10, 13 anos, mais ou menos. No faturamento, sou especialista em faturamento hospitalar, sou formada em gestão e recursos humanos, pós-graduada em auditoria de saúde, então tem algumas coisas aí no currículo que eu fui acrescentando ao longo dos anos. E aí, por que que você acha? Me conta. Por que o faturamento é tão quisto pelos empresários? Qual é o terror do faturamento? Me conta. O terror do faturamento é o seguinte, porque se você começa a atender e o seu faturamento ele não tá igual ao que você fornece de serviço, as coisas não estão indo bem. O terror do faturamento é o faturamento. Imagina, o terror do faturamento não. O faturamento é a solução de tudo, né? Essa é a verdade. Sem dúvida. É por onde entra o dinheiro que a gente vai usar para pagar todo mundo, né? Os cursos, as despesas, os médicos. Mas aí, Exato. doutor, essa questão o terror não é, com a Karina não é terror. Não, comigo é Não. só solução. É só solução. É só solução. Mas, doutor, o senhor, na sua visão, por que essa procura tão alta por um processo de faturamento? Onde o senhor errou lá atrás? E agora o senhor tem uma construção tão bacana de desenvolvimento das pessoas na área. Conta a sua história aí, doutor. Não tem faturamento na faculdade de medicina. Não tem. A gente. Começa por aí, né? Começa por aí. Quando você vai trabalhar na iniciativa privada, você tem que lidar com operadoras. O particular, geralmente, a depender da região, não é muito significativo. Então, aquele dinheiro que já entra sem necessidade de papel, de burocracia, de guia. E o médico, na maioria das vezes, mesmo sendo empreendedor, ele gosta de fazer medicina. E até ele entender a importância do faturamento, de modo geral, quando ele começa uma clínica, como nós começamos, assim, vamos fazer uma clínica bacana, uma medicina boa. O faturamento é uma coisa esquecida e a gente acaba deixando na mão dos nossos colaboradores. Só que se o colaborador não está treinado, se não existem processos bem feitos, a burocracia do faturamento é infernal. E eu deixo a palavra para a Karina falar um pouco do quanto infernal é a burocracia do faturamento. E não é sem querer que é feito dessa maneira, né, Karina? Sim, os convênios, cada convênio determina uma regra, o que é humanamente impossível decorar, porque todo momento muda, cada um tem um, hoje é assim, amanhã já não é mais. Então, esses processos, eles precisam ser revisados, atualizados constantemente. Se você não tem uma equipe que está disposta a essa rotatividade de mudanças, a informação ela se perde. E muitas vezes a informação perdida no faturamento é dinheiro perdido. Porque se hoje a gente realiza dessa forma, e se já mudou daqui a um tempo, e se você continua com essa mesma informação, o seu índice de glosa ele vai ser imenso, porque o convênio vai retornar isso como glosa. Tenta imaginar, assim, você que é clínico, você que empreende, você que é gestor, uma quantidade aproximadamente de uns 10% do faturamento bruto, você perdendo. Não é nem o lucro, hein? É faturamento bruto. Então, você
gastou com médico, gastou com gestor, gastou com colaborador, gastou com material, e você não vai receber isso, né? E o convênio, para ele, quanto mais burocracia, quanto mais dificuldade, aquelas clínicas que são menos organizadas, Sim. né? Elas realmente vão deixar passar, não Sim, vão, cara? o faturamento, ele é de extrema importância, ele está caminhando redondo com as regras do convênio, porque é através do faturamento que a nossa recepção, ela vai ser orientada de forma correta para que ela execute as informações e isso chegue no faturamento de forma redonda, a fim daquela conta médica, ela ser cobrada de forma correta. Ó, a Karina tocou num assunto que doeu bastante pra gente. Luana, fala um pouquinho sobre a importância do começar certo. Talvez eu iria até mais longe. Será que não dá para já fazer alguma coisa na marcação do exame? Fala, Luana, você entende disso. Vamos lá. Não adianta ninguém ter curso de vendas se você não tá com faturamento redondo. A gente pode vender o que for. Na área da saúde. Mas o dinheiro tem que entrar, o né, dinheiro Luana? tem que entrar, Não tem gente. jeito. Todas as empresas precisam. Então, assim, é muito maior do que nós estamos explicando aqui, porque envolve desde o começo, como o Tem doutor que ser falou. desde o comecinho. Então, desde lá do seu call center, você tem que pegar dados importantíssimos na sua recepção. Você também tem que estar realmente, a palavra é doutrinado realmente no processo, para quando chega no faturamento, realmente tenha um processo muito mais leve. Sim, no começo você tinha feito a pergunta, o porquê que é um terror, né? Porque é o faturamento que te fornece métricas, que te fornece números para falar se o seu processo tá Tá bom redondo ou não. ou não. Por exemplo, Exato. né? Dados, Né? gente, dados. Ele que te fornece dados, ele vai lá e fala assim: olha, você ganhou tanto, mas aí você vai no seu estoque, você gastou tanto, não bate a conta. Exatamente. Por exemplo, né? Agendou um exame que você não está autorizado a realizar. Por exemplo, ou agendou um exame com carteirinha vencida. Não, ô Karina, fala aí, vai. Não, isso são perguntas rotineiras, né? A gente que trabalha no faturamento é o dia inteiro perguntando: o convênio não autorizou, o convênio não aconteceu isso. Então a gente precisa que a nossa recepção ela tenha isso muito encabeçado. Essas regras, Essas regras, né? E talvez o agendamento também já. O agendamento pode fazer uma peneira, como elegibilidade, ele Sim. pode consultar, ele pode ter acesso às regras principais do convênio, aquelas que são a primeira, o nosso filtro inicial ali. Eles podem ter acesso a isso. Se a gente aceita o nome do médico está Exato. assinado. Isso é até um conforto para o próprio paciente, porque muitos deles nem sabem. Eu tenho que ir lá pegar autorização. Não, a senhora não tem. conhecimento. Né? Eles não têm essa orientação. Então, muitas vezes o paciente se desloca para pegar uma autorização, por exemplo, em que nem é necessário. Aí, Então, que bacana, ele liga. Faturamento é até a experiência do cliente. Exato, porque a gente vai passar para o call center, para aquela operação mais enraizada ali, né, que vai estar de frente com o cliente, vai passar para ele coisas que o cliente nem sabe e que são confortáveis para ele. Né, que, por exemplo, economiza o tempo dele, que pode pegar uma autorização pelo aplicativo ou que não é mais Não, eu necessário. fico imaginando o paciente vir na sua clínica e ficar esperando 1 hora da recepção para resolver um problema burocrático que poderia ser previsto. Ou então, pior, né? Ele vem na sua clínica e ele descobre que ele não pode fazer aquele exame lá. Gente, Isso é o pior. Não, é terrível. Então, assim, eu queria só colocar, na minha visão, tá? Que a nossa clínica passou por isso. A gente sentiu muitas situações em que o processo era refeito de maneira assim, faz na recepção, depois tem que fazer num sistema intermediário, depois vai para o faturamento e faz retrabalho, muito gasto de recursos humanos, sendo que quando você consegue ter uma pessoa especializada para treinar a sua equipe de faturamento, para treinar, talvez não, para treinar a sua equipe de recepção e o call center, e eu acho que as regras, quem entende realmente é o faturamento que na clínica vai dizer, olha, agendamento, você pode isso, mas quando acontecer isso, você tem que fazer isso ou não pode, não adianta que conexão, vai bater. Então essa conexão, gente, economiza muito recurso humano. E você pode pegar esse recurso humano que está sobrando e deslocar ele para uma área da clínica
que seja mais importante, mais útil, porque são recursos humanos já selecionados e treinados, né? Então já tem o espírito da empresa. Sim. Pegando esse gancho, como que foi virar consultora? Ensinar isso. Isso é legal, isso é legal. Ensinar Porque isso ó, pro próximo. um dos propósitos da clínica realmente é desenvolver pessoas. A gente quer que os nossos colaboradores cresçam, desenvolvam, né? Fala. Tá, antes da consultoria, eu preciso citar um fato da minha trajetória profissional que fez total diferença na consultoria. Eu já estava trabalhando, só que eu precisava de um novo desafio. E eu via que no meu ambiente de trabalho esse desafio não ia surgir naquele momento. Sim. Então eu fui procurar algo fora que não impactasse na minha principal atividade. Então, um dia no meu horário do almoço, eu fui procurar algo que eu pudesse fazer com a formação que eu tenho. Então eu descobri que eu poderia dar aulas. Então eu entrei no Google e comecei a procurar escolas em Santos com assuntos da área da saúde, faturamento, atendimento, e achei uma, mandei um currículo, fui chamada para dar aula. Então eu comecei a dar aulas, o que foi essencial na parte da consultoria, porque ali eu tive uma desenvoltura em sala de aula, eu comecei a Legal. ensinar e Verdade. dou aulas até hoje, já estou 2 anos dando aulas, é um curso livre sobre faturamento, atendimento hospitalar. Isso foi essencial. Só que tem uma diferença, né? Quando eu vou dar aulas, as pessoas não sabem nada sobre atendimento, elas não sabem nada sobre faturamento hospitalar, elas não têm um vício. Então, qualquer coisa que eu falasse naquela sala de aula, as pessoas acreditariam piamente. Sim. E seguiriam com facilidade. Seguiriam com facilidade. Na consultoria, o público é outro, porque a pessoa já fatura, a pessoa já tem o sistema dela, a rotina a dela. personalidade. A personalidade. E aí vem a sua empresa e contrata alguém para te ensinar a fazer o que você já faz. E isso é muito complicado, né? Então, como consultora... Quem é essa aí que tá vindo mexer Pura no gestão de crise, né? No nosso Só que, pedaço. como consultora, eu descobri que existe uma técnica para se conquistar o seu cliente, porque ele é o seu cliente, você está vendendo o seu serviço. Então, eu começo como? Eu chego lá na consultoria, no primeiro dia, me apresento, identifico os perfis dos meus clientes, para criar ali um ponto em comum, Sim. para que a gente crie uma afinidade, para que quando eu tenha que sugerir algo, ou até mesmo falar, olha, esse processo não tá bom, vamos fazer dessa forma, a pessoa já tenha gostado de mim, então ela não vai conseguir me dizer não. Tem bolinho e chá no meio disso? Tem um bolinho e chá. O que a gente identifica, né? A gente chega lá, identifica, o pessoal gosta de tomar um café, um ambiente. Então, a gente leva um bolinho, logo, assim, lógico, não no primeiro dia, senão já surge o quê? Tô me comprando com bolo, né? Então, não é assim. Na verdade, você compra por faturamento. Exato. Só que o resultado, depois disso, é muito legal. grande. Por quê? Porque a equipe, ela não se impõe. Então, o processo, ele fica muito mais slim. Eles vão lá, eles colocam a mão na massa. Lógico que o consultor, não dá para chegar lá e ficar sentado olhando para a parede. Ele também tem que colocar a mão na massa, alinhado com a equipe de gestão daquela empresa. Isso se chama consultoria 3D, é consultoria operacional, não é consultoria de você ir lá, pregar na parede um quadro, escrever o que tem que fazer e ficar de bracinho cruzado. Essa é uma grande diferença. Exatamente, porque as pessoas falam assim, para você ter uma vida saudável, você tem que correr e se alimentar bem. Todo mundo sabe disso. A receita do bolo tá lá para quem quiser. Se eles quiserem entrar na internet e procurar processos de gestão, eles também vão achar. Só que o diferencial é quando você tá ali, com a mão sentindo as dores das pessoas. Porque é fácil eu falar, olha, você tem que seguir as regras de faturamento. Só que eu não sei a dor daquela clínica. Eu não sei onde que tá enraizado o problema. E eu acho muito interessante que para a gente aprender, se a gente tiver um exemplo, entre aspas, um mestre, a taxa de aprendizado é muito maior. Eu posso dar um testemunho aqui do que foi, na minha visão como médico, né? A gente está lá trabalhando feito um maluco e a gente está esperando ali que o nosso faturamento ande. E houve um momento da clínica que o nosso faturamento não andava. Então a gente tinha muitas perdas, tinham guias, assim, pacotes de guias que ficavam perdidos dentro de gavetas da recepção. E a culpa, de quem é a culpa? Sempre do empreendedor. Não dá para falar que a culpa é de pessoas, porque a culpa geralmente, na imensa maioria das vezes, é do processo. Então, se a gente não cria um processo,
A gente não pode falar assim, não, mas é fulano que não está fazendo, não sei o quê. Não, a culpa é do gestor. Então, como a gente realmente, como médico, não dava conta, a gente fez uma consultoria. Foi muito importante, ela ajudou a mudar a clínica, mas eu digo para você, foi bem diferente dessa proposta da Karina. Foi uma consultoria mais bruta, onde não teve jeito. Ao invés de, vamos dizer, agregar a equipe, teve que cortar cabeças. E realmente, assim, nós como empreendedores, a gente não tinha ideia do caminho seguir, a gente foi pelo consultor. Então o consultor falava assim, ó, não, essa pessoa não serve, tira. Não, essa daqui tudo bem. E na verdade, talvez, na minha visão hoje, mais maduro e vendo Sim. o trabalho da Karina, na verdade, o problema não eram as pessoas, eram os processos. E se a gente tivesse alguém que fizesse uma consultoria botando a mão na massa, consultoria operacional, que entrasse lá, conquistasse a equipe, a gente teria conseguido fazer a mesma coisa sem perder talento. E eu posso acrescentar aqui mais um detalhe. Eu tenho certeza que a nossa equipe de consultores, ela é tão boa por quê? Porque quando a gente estava no lugar das pessoas que utilizavam a consultoria, chegavam pra gente e falavam assim, olha, eu quero isso, eu quero esse número, eu quero que seu faturamento tenha 2% de glosa. Ninguém mostrava um caminho pra gente. A gente teve que descobrir e dava um número pra gente. O caminho que a gente utilizava para chegar nesse número, a gente que criava. Então, isso tornou a gente muito expert nesse assunto. Esse número, eu acredito que não era nem de maldade, é um número que era possível Sim, mesmo. E é possível, tanto que hoje a gente pratica bem O menor. problema é não ter ninguém para pegar na mão e falar assim, ó, o caminho é aqui, ó, vamos por aqui. E eu acho, Karina, que o fato de você ser uma especialista na área, que sabe o que está fazendo, conquista as pessoas que estão lá. Eu não tenho dúvida. Uma coisa que eu quero ressaltar que você falou é a questão de estudar, né? Eu também dei uma aula, eu comentei isso com a doutora, na pós-graduação para enfermeiros, médicos. E, gente, a gente tá defasado. Não é uma questão... Sim, muito. É uma questão que a gente tem que falar. As faculdades têm que investir em gestão, têm que investir em consultoria, têm que investir... As faculdades de saúde, né? Sim, de saúde. Saúde, o senhor gente. fala isso direto. Gente, é incrível. Eu tenho muitas amigas que são psicólogas, terapeutas, e quando eu explico para elas qual é o meu trabalho na área da saúde, outro dia a gente foi viajar e todo mundo trabalha na saúde. Aí, o que você faz, Karina? Aí comecei a explicar. Elas ficavam assim, ó. Na piscina, numa piscina, num passeio totalmente descontraído. Não sabe nem... Eu prendi elas 3 horas conversando sobre isso, porque elas ficavam assim, isso existe? É mentira. Não é possível. Eu falei, existe, gente. Tem fundadores, realmente foi pensado com tanto carinho. E existe, gente. Então, assim... Foi criado para resolver uma dor, né? A dor que a nossa clínica passou e foi uma dor dura. E a dor de uma pessoa que é muito bacana, né? Porque o que acontece? Eu vou ser X9, não adianta. Tu não quer me abraçar. Esse cara aqui quer ajudar o mundo. O mundo. E aí ele tem muitos colegas, e os colegas ligam para ele. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? E ele, Luana, retorna e fala o que a gente tá fazendo aqui. E aí ele falava assim, olha, empresta uma, empresta outra pros colegas. Aí um dia eu falei, doutor, será que a gente não pode começar a cobrar alguma coisa? Ele fez muita gente, assim, aprender. Eu acho que, eu falei até desse livro já, mas eu vou repetir o Ikigai, falar muito sobre propósito. Você não tem que usar o seu dom só para você. Então, isso ele faz muito bem. Ele pega o dom dele e, não tá nem aí. Porque ele consegue aprender mais coisas. Mas, Luana, é que a dor foi muito grande. E eu me coloco no lugar desses colegas. E, assim, dá dó, Luana. A gente fica. Dá dó. Assim, o que a gente sofre em termos, assim... Imagina, você fez toda a sua medicina bem feita... E se você não tiver uma técnica como a Karina para ajudar, você vai perder 10% daquilo que você fez. É como se aquilo não existisse. Aquilo tem muito valor.
muito mais valor que o dinheiro que está entrando, mas aquele dinheiro vai te fazer falta para você fazer curso, para você ter tempo com a sua família, para você poder investir em cursos dos colaboradores, para você poder desenvolver sua clínica. Mas não é qualquer um que é consultor, né, gente? A gente, quando descobre os talentos, a gente sempre vira um headhunter procurando talentos, olhando quem faz aquele 101, né? E aí, quando a Karina estava no nosso faturamento, fazendo as melhorias, ela descobriu uma forma, né? Conta aí essa forma, depois eu vou falar um pouquinho do Conformados, mas conta aí, como que foi essa questão de te dar aquela formiguinha, aquela inconformação? Me conta. Tá. O que acontece? O processo de faturamento, ele é muito arcaico ainda, né? Burocrático, cheio de papel. Só que o cenário, ele vem mudando. Tá demorando um pouco mais que os outros, mas ele vem mudando. Então, muitos convênios, eles têm se adequado às normas que a ANS, a LGPD vem pedindo. Então, cada vez mais eles estão ficando Na verdade, já eram para ter feito há muito tempo. Mas estão demorando. Mas alguns convênios já têm uma forma mais otimizada de realizar o processo. Então, eles fornecem para a gente dados em forma de planilha de Excel, em que a gente pode executar melhorias. Tudo via digital. Tudo via digital. Só que se a sua equipe não tiver o espírito da mudança, ela vai continuar faturando no papelzinho. Aquele serviço repetitivo. Isso, aquele serviço Imprime, né? Recebe arquivo, imprime e vai lá. Tuc, tuc, tuc. Exato. Então, recentemente, a gente tem um convênio que tem um volume bem grande, né? E a gente faturava lá manual. Só que eu já tinha percebido que dava para mudar alguma coisa. Só que quando você está dentro do processo, às vezes você demora mais para perceber. Então, muitas vezes eu tive que sair do processo e olhar. Quantas vezes eu não parei parei tudo que eu estava fazendo. Eu fiquei olhando para a mesa e falei, não é possível, tem que ter um jeito. Então, tinha dias que eu ficava 1 hora batendo cabeça e tentando, até que um dia deu match, eu consegui, fui lá e deu certo. Eu consegui que um processo de faturamento que a gente tinha para faturar um dia desse convênio. Então, todo o meu atendimento de ontem, eu demorava cerca de 1h30, 2 horas para faturar esse convênio, de forma redonda. E ainda assim, no dia do envio, que é o dia que vai transformar aquilo tudo num dinheirinho mesmo, dava erro, tinha muitos erros, né? Então, com essa melhoria, através de tudo digital, planilha de Excel, transforma numa dinâmica, muito rápido, questão de 3, 4 minutinhos. A gente fatura 5 dias desse mesmo convênio em 40 minutos. Isso é importantíssimo, porque dentro do faturamento não tem só o faturamento para ser feito. A gente tem recurso de glosa, tem processos burocráticos. Para vocês terem uma ideia, a gente já conseguiu recuperar pagamentos de 6 anos atrás. Foi 2020, isso, a gente recuperou 2014. Então, assim, você fala assim, poxa, mas recuperar um pagamento há quanto tempo? Gente, é dinheiro, e esse dinheiro faz falta. É um dinheiro que já foi gasto, já foi pago, e ele vindo, ele é muito importante, né? Porque esse dinheiro que estava lá, que a gente, né, que muitas pessoas consideram perdidos, você fez o exame, você pagou o funcionário, você pagou a minha hora faturando ele. Então, ele precisa virar dinheiro novamente. Reverter. E o nosso recurso de glosas, ele é extremamente eficaz, porque a gente tem um índice baixíssimo de glosas. Por quê? Tudo isso atrelado a um processo de faturamento muito eficiente, onde todos os documentos comprobatórios para efetuar o recurso de glosas daquela guia, eles são anexados, eles estão lá no sistema. Então, se o convênio falar, não vou te pagar porque você não tem pedido médico. A gente tem pedido médico sim, porque Karina, a gente deixa lá olha certinho. Olha só que importante, Karina. Você conseguiria ter o seu faturamento desse jeito se o processo do faturamento não tivesse sido estendido para a recepção, que recebe o paciente, pega os documentos, e até mesmo para o agendamento, que vê se aquele exame pode ser ou não executado. Não, você consegue imaginar? Não tem como. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Quando você pensar como empreendedor e resolver o seu faturamento, você tem que ter essa consciência que o seu faturamento pode ser o melhor do mundo. Se o processo do faturamento não estiver linkado, não estiver entrelaçado
com o do atendimento na recepção e do agendamento, dificilmente a Karina, por exemplo, conseguiria recuperar um pagamento de 2014, porque vai chegar na hora, puxa, faltou um pedido, faltou uma justificativa. A sua recepção, que era aquela que estava em contato com o paciente, que seria, de repente, pegar uma assinatura, pegar um documento, exigir alguma coisa, ela vai deixar passar. E aí, quando chega no faturamento, o paciente já foi embora. E aí, para você recuperar, é difícil. Tá certo esse meu raciocínio? Tá super certo. Isso, né? Exatamente. Quer dizer, e a recepção, ela não tem como adivinhar isso. Se o faturamento não disser para ela. Se o faturamento não disser. As regras vêm do faturamento. Exatamente. Tudo então começa não no adianta faturamento, você ter uma né? equipe de faturamento e que fica lá faturando e falando assim, ai, mas a Mariazinha não faz isso, a Mariazinha não faz aquilo. Se ela não faz, você precisa fazer com que ela execute essa tarefa. Essa também é uma função do faturamento. Mas a pergunta que não quer calar, como que é ser inspiração para a criação de um grupo? Olha, Mega inconformado. Verdade, foi ela. Quando a nossa CEO, ela não tá aqui hoje, mas ela teve a super ideia de fazer um grupo inconformado, ela se inspirou na Karina. Isso mesmo. Ela escutou a história da Karina. De uma fala que eu tive, eu nem sabia quando a Luana me contou isso. Eu fiquei, nossa, uma coisa? eu fiquei surpresa. Você falou a frase. Falei, porque ela me perguntou, ela falou assim, mas o que te faz querer, Karina, fazer essas coisas? Eu falei, porque eu fico inconformada. Não, e ela chegou na minha sala, Luana, nós temos que criar um grupo, temos que... E eu tenho um nome. Aí eu falei, mas qual o nome? Inconformados. E aí nasceu o Inconformados dentro de uma empresa que realmente é inconformada. Não, mas a ideia tem que explicar. Por que isso, inconformado? Quer explicar, Karina? Tá. Foi justamente por conta desse convênio que eu citei o exemplo, que eu fiz um processo de melhoria. E a doutora foi me perguntar o que tinha em mim que me fazia ter essa ideia, né? Numa conversa informal na sala, eu falei, doutora, porque eu falei super assim também, descontraída. Eu falei, doutora, é porque eu fico inconformada com a demora. Coisa lá que é assim, falei, eu não me conformo que demora tanto tempo a faturar um convênio e que dá tanto. Não, imagina, você demorar 2 horas do seu dia corrigindo coisas, lá conferindo, e no final ainda tá errado. Aí eu falava, não é possível, alguma coisa a gente tem que... Não é unilateral, Karina, assim, porque os convênios não se conformam, né? Então, eu acredito, a gente sabe, quem trabalha lá do outro lado do convênio, eles também têm metas, né? E uma das metas deles é não pagar. A gente sabe disso, né? A gente sabe que existe essa estratégia. A gente tem as nossas estratégias, os convênios têm as estratégias dele. O que a gente pode fazer para mudar? Sobrevivência, gente. Exato. A gente que está aqui do outro lado e como especialista em faturamento, o que a gente tem que fazer é deixar o processo redondo, porque eles vão fazer isso. Só que quando eles fizerem, a gente precisa pegar o papelzinho e esfregar na carinha deles e falar assim, aqui não, aqui você não vai se criar porque aqui tá tudo certo. E olha, isso é educativo, porque vai chegando um momento que eles entendem que aquela clínica é organizada, então não adianta eles tentarem, vamos atrasar aqui, não vamos pagar aqui, vamos ver se... Eles vão ver que naquela clínica não vira, então isso acaba melhorando até o serviço. Mas uma outra coisa que eu ia falar, é importante esse grupo mega inconformados e é um exemplo para as outras empresas, para que o colaborador se sinta inconformado, que ele tenha inovação, que assim, a pior coisa para uma empresa nos dias de hoje, com essas transformações rápidas, é você ficar cruzado, bracinho cruzado, falando assim, não, o processo tá bom, não tem nada para fazer, tá ótimo, não é bom mudar não. Quanto menos mudar, menos dor de cabeça para mim. Por quê? Porque, gente, tá vindo uma avalanche de transformação e isso implica em velocidade, tecnologias novas, e se o colaborador e se o empreendedor não tiver antenado que ele precisa sempre estar melhorando o processo, como a Karina viu, olha, puxa, tem uma ferramenta aqui que me economizou 2 horas. Gente, 2 horas é muito tempo, e não é só da Karina, não, é de uma equipe, né, Karina? Sim, e às vezes o funcionário pode até ter medo, receio, e falar assim, mas se eu diminuir esse processo, o que eu vou fazer? Gente, faturamento, não, quem trabalha em faturamento
sabe? Foram 2 horas que eu economizei, mas que eu tô produzindo diversas outras coisas, né? Você consegue cuidar de Inclusive, outras coisas. depois dessa melhoria, foram me atribuídas outras funções que eu nem esperava, né? Sim. Eu tô trabalhando mais diretamente com a Luana, em outros projetos. Então, a gente não pode ter medo de inovar. Porque quem não inovar, quem não seguir esse fluxo, vai ficar para trás. Porque o processo de faturamento tende a ser assim. Hoje foi um convênio, amanhã é outro. E quando a gente menos esperar, o cenário vai ser totalmente digital. E eu acho assim que, tudo bem, a gente não teve uma criação digital, pelo menos eu, como Sim. minha geração X, né, não teve uma criação tão digital. Mas a gente tem que aproveitar a nossa experiência e, assim, as ferramentas digitais não são tão difíceis assim, ou mesmo processos de inovação não necessariamente precisam de ferramentas digitais, né? Mas eu queria que o senhor citasse aquilo que o senhor me ensinou, acho que faz uns 2 meses que eu não esqueço, sobre a questão da ajuda. Eu acho que isso é importantíssimo. A gente falou do Inconformados, e o senhor falou que aprendeu uma coisa e passou para mim, e eu tô passando para as pessoas que não é vergonha pedir ajuda, mas é vergonha não pedir. Fala isso, por favor, eu acho É importante. assim, gente, você errar, pelo amor de Deus, a inovação implica em você fazer tentativas e erros, né? Agora, você errar porque você não pediu ajuda para uma pessoa que teria mais conhecimento é uma coisa que não deve ser, assim, aceita, né? Então, quem Sim. fizer isso tem que tomar um chacoalhãozinho, porque dentro de uma clínica são vários cérebros ali, são várias capacidades. Então, assim, para a clínica, para uma empresa, você ter alguém que está errando porque está falta de pedir ajuda para Karina, ali, né? centralizando, errando porque não está dividindo o problema, não está pedindo ajuda, isso não é bom para a clínica, não é bom para o grupo, né? Se a clínica, se a empresa não vai bem, todo mundo vai mal, né? Então, assim, errar é uma coisa que nesse mundo digital, nesse mundo de transformação, nesse mundo de inovação, ele vai ser necessário, porque você vai fazer uma tentativa para tentar ver se você descobre algo novo e, de repente, por exemplo, a Karina de repente podia ter feito essa tentativa e não ter dado certo, mas puxa vida, ela tentou que se desse certo e deu certo, ela ganhou 2 horas. Né? E no faturamento, trazendo aqui para nossa realidade, muitas vezes o desenvolvimento da inovação tecnológica a gente não vai conseguir desenvolver sozinho, porque a gente não tem uma formação tão técnica. Então a gente precisa de uma ajuda. Por exemplo, né, nessa melhoria que eu fiz, eu pedi várias vezes ajuda para o pessoal da TI, porque tinha coisas que eu não sabia. Eu não sabia como que fazia aquilo funcionar, aquilo rodar. Então eu ia lá, buscava pelo bracinho e falava, me ensine aqui isso daqui, porque eu não estou conseguindo. É importante você falar isso, porque assim, não se iludam, o pessoal da TI, eles não conseguem fazer sozinho. Porque eles não entendem o processo. Se não tem a Karina, isso nunca vai sair. Desenvolvimento de sistema. Quantas e quantas vezes eu não fico enchendo o saco e falo, olha, eu quero que tenha um botão aqui assim, ó. Tem como? Não sei, vou tentar. Eu fico enchendo o saco até conseguirem o botãozinho que eu quero. Porque o cliente, o usuário final, é o especialista, né? Não vai ser o TI. O TI ele só vai ser a ferramenta lá, né? Então, essa interação, né? Por isso que é importante, né? Tem que pedir ajuda. Errar porque você não pediu ajuda é uma coisa muito ruim. Gente, isso daí tem que virar pílula. Eu quero pílula disso. Isso aí, pode virar. Bom, gente, foi muito bom esse papo. Eu sabia que vocês dois iam dar match. Eu tinha certeza. Eu acho que é muito legal. Eu acho que tem muitos segredos ainda. Aqui a gente está contando, assim, um pouquinho para aguçar, para realmente provocar. A gente quer provocar vocês. Karina, deixa uma mensagem, por favor. De tudo isso que você falou, o que você falaria, assim, uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente? Tá, uma coisa que eu gostaria de deixar é que a equipe de faturamento, ela precisa estar alinhada com o processo, que não adianta a gente ter ferramentas incríveis se a gente não tem uma equipe em que está disposta a utilizar aquilo tudo, aquelas ferramentas. E que uma frase que eu gosto muito,
que é uma mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais vai voltar ao seu tamanho original. Então, todas as vezes que a gente aprende alguma coisa, a gente nunca vai retroceder. Então, a tendência, por exemplo, desse processo de melhoria que eu fiz, a tendência é melhorar. Que não seja por mim, mas que outra pessoa olhe aquilo e melhore. Então, a gente nunca vai voltar a ser pior ou o que era, quando a gente se abre a aprender algo novo. Né? E o processo de faturamento, se o convênio falou que tem que ser A, não precisa ser A, precisa chegar para ele o A. Como a gente vai executar aquilo, ele não precisa saber. A gente precisa se enquadrar ao nosso modelo de gestão. Muito bom. Doutor, tem alguma palavra para Sim, deixar? eu acho que a dor é muito grande de você não ter um faturamento 100% eficaz. Você perde muito dinheiro e às vezes você tá lá, o médico, o empreendedor tá ocupado com muitos problemas, ele não vai ter o tempo de enxergar, às vezes ele nem tá sabendo dessas perdas e essas perdas fazem falta. E assim, eu como empreendedor e médico gostaria de ter tido a oportunidade de ter alguém como Karina para me ajudar quando eu estava lá no começo, porque foram anos perdendo dinheiro de atendimento bom, de atendimento humanizado e com carinho dos pacientes. E esse dinheiro com certeza fez falta durante bastante tempo na nossa empresa. Hoje, graças a Deus, a empresa ela é muito bem antenada, ela é muito bem gerida e as nossas perdas são muito pequenas. Graças à equipe, graças aos processos, né? E eu acho que a Karina é uma oportunidade de liderança dentro de uma empresa para formar dentro dessa empresa outros líderes, né, para que possam estabelecer o processo. É uma conquista, né? Assim, não adianta você querer impor um processo. A proposta dessa consultoria 3D, dessa consultoria operacional, é uma conquista da equipe e fazer a equipe entender, olha, isso é bom, isso é importante. O que vocês estão fazendo aqui vai fazer diferença para a clínica, vai beneficiar todo mundo. É isso. Gente, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. E a palavra que eu deixo aqui, não tenham ego. Esses dois mostraram pra gente, não tenham ego. Sejam humildes, se unam a talentos. Eu deixo aqui um abraço e até o próximo episódio. Tchau!